realizadas na prova de matemática, né, da UERJ 2019, uma prova realizada em junho de 2018 para o ano letivo já de 2019, perfeito? Talvez tenha sido a questão mais bonita que apareceu na prova, sem dúvida nenhuma, uma questão linda, uma questão de raciocínio lógico, né, que a gente tem que pensar. Até reconheço que quem não é muito ligado em futebol pode ter uma dificuldade maior em fazer esse tipo de questão. Perfeito? Mas vamos lá, vamos trabalhar a questão. Diz assim, ó: 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. Perfeito? A regra de pontuação consistia em marcar 0 pontos para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. Perfeito? Bom, essa é a pontuação normal de todo, né, e qualquer torneio de futebol, pelo menos atualmente, tá certo? A tabela mostra a pontuação final do torneio, e aqui aparece a pontuação, né? O time A fez 9 pontos, o B 6, o C 4 pontos, o D 2 pontos, o time E 6 pontos e o time F, que claramente foi o campeão do torneio, né? Ele fez 13 pontos, perfeito? O número de empates nesse torneio foi igual a 4, 5, 6 ou 7. Questão linda, questão muito, muito bonita. Vamos começar a raciocinar, gente? Bom, deixa eu começar a raciocinar aqui com vocês e entender, antes de mais nada, algumas coisinhas interessantes, né, para a gente fazer esse problema. Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: cada vez que acontece um jogo de futebol, né, eu tenho uma situação interessante. Olha só, eu tenho 3 pontos em jogo, ou tenho 2 pontos em jogo, né? Quando é que eu tenho 3 pontos? Quando um time vence e, consequentemente, o outro perdeu. Perfeito? Então, quando eu considero que alguém está ganhando, eu já tenho em mente que alguém está perdendo. Perfeito? E quando acontece o empate, eu tenho, na verdade, 2 pontos sendo disputados ou dados, né? Quer dizer, se há um empate, quer dizer, cada uma das equipes ganha 1 ponto. Perfeito? No empate. Perfeito? Então, quando há um empate, existem 2 pontos. Perfeito? E quando há vitória, existem 3 pontos envolvidos. Tá claro isso? Então, já deu a perceber, quando eu falo que alguém ganhou, automaticamente eu já estou entendendo que alguém perdeu. Quando eu falo que alguém empatou, automaticamente eu estou entendendo que estão existindo 2 empates, né? Eu tenho que considerar 2, 1 ponto para um ponto para outro. Então, sempre que eu falo num empate, né, foram distribuídos 2 pontos, 1 para cada equipe, né, que empatou. Perfeito? Então, bom, vamos começar a analisar aqui o seguinte: qual é o total de jogos realizados? Vamos ver, gente, olha só, são 6 equipes, né? Cada uma dessas equipes jogou 5 vezes. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Só que esses jogos que eu estou contando são duplos, né? Quer dizer, vamos dar um exemplo mais claro. Se eu estiver falando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, por exemplo, né? Eu sou tricolor, não tem nada a ver com isso, mas vamos colocar o Flamengo e Vasco. Então, quando eu faço, por exemplo, Flamengo e Vasco, esse jogo existiu. Ao contrário, seria Vasco e Flamengo, mas esse jogo já existiu. E quando eu faço esses 6 vezes 5, 30, eu estou contando todos os jogos. Perfeito? Eu estou considerando esses jogos sempre duplos, porque eu estou fazendo o Vasco jogando com o Flamengo, depois, quando eu faço a brincadeira para o Flamengo, eu faço o Flamengo jogando com o Vasco. Tá certo? Então eu tenho, na verdade, esses jogos são duplos. Então 6 vezes 5, 30, mas eu preciso dividir por 2, porque o jogo Fluminense e Botafogo, né, seria o mesmo que o jogo Botafogo e Fluminense. Perfeito? Então, gente, então eu tenho que fazer essa divisão por 2, né? Por que eu vou então dividir por 2, não é isso? Eu vou dividir por 2 porque eu estou contando os jogos duplamente, tá certo? Então o que eu teria aqui é o seguinte, ó: 6 vezes 5 sobre 2, isso é igual a 30 sobre 2, olha lá quantos eu tenho, olha lá, 15 jogos. Perfeito? Então, gente, serão 15 jogos o total realizado. Tá claro, então? Total de pontos em todo o torneio. Aí é fácil, né? É só somar aquelas pontuações que nós vimos ali, ó, 9 mais 6 mais 4 mais 2 mais 6 mais 3, isso dá um total de 40 pontos. E agora que a gente vai começar a raciocinar, tá bom? Olha só, a soma das vitórias e dos empates nos dará o total de jogos. Tá claro isso, né? Aí você me pergunta, e as derrotas? Porque a derrota, gente, já está incluída nas vitórias. Quando eu somo a vitória para alguém, é porque alguém perdeu. Quando eu somo empate, né, é porque aconteceram o quê?
Dois times empataram, perfeito? Por isso que vai valer 2 pontos, um para cada um, tá certo? As derrotas acontecem quando acontecem a vitória, então automaticamente a gente já sabe disso. E em cada vitória temos 3 pontos, e em cada empate teremos 2 pontos, um para cada equipe, tá só? Já temos condição de montar nosso sisteminha, quer ver? Ó, vê se não é isso, ó, vitória mais empate, isso me leva a quanto? A 15. Aí você perguntaria, mas cadê a derrota? Gente, a derrota está inclusa na vitória. Sempre que eu falo a vitória, né, eu estou computando também a derrota. Tá certo? Então vitória mais empate é igual a 15. Tá claro? Por que a derrota não entra? Eu posso até botar a derrota, mas aí eu estaria contando 2 vezes, porque quando alguém ganhou é porque alguém perdeu. Então basta que eu conte a vitória, tá bom? Vitória mais empate é igual a 15. E tem uma outra situação. Gente, em cada vitória tem 3 pontos envolvidos. Em cada empate tem 2 pontos envolvidos. Então eu posso escrever assim, ó, 3 pontos vezes cada vitória, mais 2 pontos vezes cada empate. Lembra por que 2 pontos? Porque cada equipe vai ganhar 1 ponto. Então são 2 pontos envolvidos. 3 vitórias mais 2 empates é igual ao total de pontos 40. Vamos brincar essa equação, multiplicar a primeira equação lá de cima, né, por 2. Eu teria assim, ó, 2v mais 2e é igual a quanto? É igual a 30. Perfeito? E aí eu tenho a segunda equação, que já está pronta. 3v mais 2e é igual a 40. E aí, rapaz, como é que ficou fácil? Olha só, 3v menos 2v dá quanto? Dá v, não é isso? Ó. 2e menos 2e desaparece. 40 menos 30 dá 10. Então quer dizer que v é igual a 10. Ou seja, o número de vitórias nesse torneio foi um quanto? Foram 10 vitórias. E automaticamente eu já estou entendendo que foram também 10 derrotas, né? Se aconteceram 10 vitórias, é que teve 10 derrotados, né? Para que acontecesse essas vitórias. Então são 10 vitórias, são 10 derrotas, claro. E eu quero saber o número de empates. Eu não sei que empate. Mais vitória, isso me dá 15? Bom, se são 10 vitórias, serão 5 empates. E com isso a gente tem nossa resposta certa. Resposta certa é a letra, eu acho que não é B não. É linha, claro que é B. O A é a 4. B é igual a 5. Essa é a nossa resposta correta. E aqui é o que eu frisei ainda há pouco, né? Essa foi a questão mais bonita dessa prova. Tá? Sem dúvida nenhuma, a questão foi lindíssima. A questão muito fácil de fazer. Ou será que não é tão fácil? Não. Ela não é imediata. A gente tem que pensar, tem que raciocinar. E reconheço que quem não conhece futebol, né, quem não tem uma vivência maior com o esporte, vai sentir dificuldade de entender essa coisa de 3 pontos por vitória, né? E entender que quando alguém ganha, automaticamente alguém perde. Quando alguém empata, aí que é o grande detalhe, né? É entender que foram 2 pontos distribuídos, um para quem empatou de um lado, um quem empatou do outro lado. Perfeito? Mais uma questão resolvida, reafirmo, para mim foi a questão mais bonita aplicada pelo UERJ. Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursando, né, se prepara para o Enem, para o vestibular, como é o caso da UERJ, né, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site matematicamuitofácil.com. São mais de 320 páginas num site especializado na matemática do ensino fundamental, né? E o mais importante de tudo, o nosso site é 100% gratuito, você fica livre para estudar quando puder, quando quiser, dê um tempo, dá uma passada lá e você tenha certeza, você não terá custo nenhum, não é pegadinha não, o nosso site é verdadeiramente gratuito. Perfeito? Bom, você está também no portal YouTube, né? Você está no canal do professor Luiz Fernando Reis e por aqui também tudo é gratuito. São 2.311 videoaulas, tá? Agora essa aqui é a videoaula de número 2.312 videoaulas que nós temos gratuitamente, né? São questões de concurso, várias e várias questões de concurso público, do Enem, vestibulares, né? Como o caso da UERJ, né? Escola técnica, escola militar, concursos públicos vários e vários. Então, gente, são 2.300 e poucas videoaulas. Vale a pena você que é um concursando, né, se preparando para o concurso, gente, não deixe de visitar não só apenas o nosso site, mas também o nosso canal, né? Se você puder dar um like nessa videoaula, te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, vou te agradecer. E vou te agradecer um pouquinho mais se você puder passear um pouquinho por essas nossas quase 2.312, quase não, né? 2.300 e poucas questões, vamos dizer assim. Tá certo? Então, gente, é vocês. Fica aqui o meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.